Bom dia, bom dia. Vamos começar mais uma live maravilhosa nessa quarta-feira. Pessoal, fica ligado na nossa agenda de julho. Nós estamos voltando ao assunto quase 100% para profissionais da área da saúde. Bom dia. Então, hoje, por exemplo, nós vamos falar sobre marketing digital na área da saúde. Como e por que fazer. Bom dia, Virgínia. Já já eu te chamo aí. Então, fique ligado na nossa agenda, participe aqui conosco. Se você não conseguir assistir nossa live ao vivo, ela fica salva aqui no IGTV. Bom, hoje estamos com uma convidada especial, a Virgínia, diretamente lá de Santa Catarina. Ela é especialista em marketing digital e trabalha especificamente com profissionais da área da saúde. Então, hoje eu convidei ela. Bom dia, Kelly. Eu convidei ela para a gente conversar sobre esse assunto que está em bastante crescimento, bastante procura, para ela passar algumas dicas para a gente. Virgínia, já já eu te chamo aí, deixa eu só tentar fixar o comentário aqui. Vamos ver se hoje eu consigo. Vou tentar. Vou te chamar aí, tá, Virgínia? Esperando ela conectar. Agora foi. Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo ótimo, graças a Deus. Falei que hoje a gente tem um convidado muito especial, diretamente de Santa Catarina. Seja muito bem-vinda. Obrigado Bri- por aceitar o bri- convite. Obrigada, bom dia, Kelly. Vi que a Kelly está por aí. Eu falei com ela, ó, queremos você lá presente, né, participando conosco. Virginia, primeiramente pedir para você se apresentar, né, um pouquinho do seu trabalho, o que que você faz, o pessoal está te conhecendo. Então, eu trabalho há muitos anos na área de marketing. Trabalhei como responsável por uma grande equipe de marketing na Federação das Indústrias aqui de Santa Catarina. E aqui a gente tinha todo tipo de serviço, desde a área de educação até clínicas médicas. E trabalho há algum tempo também com gestão de marketing para médicos e dentistas. Então, já estou na área de marketing há muito tempo. Eu brincava na live com a Kelly que nós somos o tiranossauro do offline. E, e perdemos tempo não construindo essa autoridade no digital, no online. Eu falo que o difícil é começar, né? Não sei se eu comentei com você, eu também eu formei junto com a Kelly na área de comunicação, mas não, como diz, não tive coragem de enfrentar esse ramo aí como você. Assim. Nós fomos em relações públicas, mas vim para a área de corretagem assim que eu formei. Nunca. Aí eu deixo para contar com profissionais como vocês. Mas olha só, Grazi, tem muita gente que não formou na área e que está fazendo muito sucesso, né? Porque vai estudando, vai se aperfeiçoando com o tempo e desenvolve essa autoridade, né? Aprende fazendo, não tem outro jeito. Sim, Eu tava vendo outro dia um texto que o autor falava justamente isso, assim, muito certificado e pouca prática não te ajuda em nada. Provavelmente o cirurgião que fez a primeira cirurgia ficou extremamente inseguro, com muita dificuldade, tinha que ter professor orientando, e com o tempo ele foi praticando. Se ele ficar só lendo o livro, ele vai ter a teoria, mas põe um bisturi na mão dessa pessoa e põe para fazer, né? E a gente, exatamente. Eu tenho só o diploma. pois é, e por aqui não é diferente. E a gente vê muita gente fazendo muito sucesso na internet que mudou completamente a área. Eu sempre falo para o meu marido de um cara aí que falou muito da pandemia e dos dados, comparava dados. A formação dele ele é advogado de formação, aí ele foi para fotografia e agora ele decidiu que ele vai trabalhar só com digital, lançou um curso agora para falar de questões filosóficas da vida, de como a gente
pode se posicionar, de como a gente pode se encontrar, e faz um super sucesso. Quer dizer, as pessoas vão se descobrindo nesse digital e vão se transformando, né? Eu acho que tudo que faz tem que ser feito com amor e com prazer, né? Eu acho que tudo tem uma missão por trás. O importante é você se sentir bem. Então, eu me sinto bem, meu maior objetivo é aposentar o maior número de pessoas daqui a 30 anos. Então, esse é o objetivo da Grazi como profissional. E é esse caminho aí que eu... Então, tipo assim, então eu me encontrei, é isso que eu gosto de fazer, é isso que eu acredito, né? O importante é que eu falo assim, não tem uma onda, né, Virginia? É lógico que é o momento do marketing digital, mas o importante é você se sentir confortável e feliz com aquilo que você faz, né? E eu acho que assim, ó, o momento. Tem um momento disso, daquilo. Eu acho que agora esse isolamento, essa pandemia deu uma chacoalhada em todo mundo. E mesmo aquilo que a gente não pensava a respeito, e aí na sua área, né, Grazi, eu acho que a gente podia falar um pouquinho, Sim. que as pessoas novas que pensam se aposentar daqui a 20 anos, 30 talvez, nunca imaginaram uma situação como essa. Ou pessoas que viviam dos seus consultórios, que tinham bons resultados nos seus consultórios, mas que não pensavam tanto no não, eu vou me aposentar lá na frente, vou pensar nisso daqui a pouco, eu vou começar a guardar um pouco mais daqui a pouco, né? E eu acho que esse momento E o veio daqui a e pouco deu. nunca chega. Mas o daqui a pouco chegou e sacudiu todo mundo de um jeito. E eu acho que por isso que a gente vai falar um pouquinho da parte de planejamento financeiro e da parte do marketing digital diante do momento que a gente vê. Então, se o momento não era agora para algumas coisas, eu acho que essa pandemia, deu um tapa na cara de todo mundo, falou, pá, o momento é agora. Ou você E- se mexe, ou você vai ficar para trás, né? Exatamente. Eu falo que com o dinheiro não tem mágica, né? As pessoas falam assim: vou pensar na aposentadoria. Bom dia, doutora Nádia, seja bem-vinda. Vou pensar na aposentadoria daqui faltando 5, 10 anos para aposentar. A pessoa tem que entender que não vai dar tempo, né? E é difícil a gente conscientizar que é durante enquanto você está trabalhando um pouquinho e não um montão nos últimos 5 anos, quando estiver perto de querer aposentar. Não vai dar tempo, não existe mágica. O dinheiro não vai multiplicar, o INSS não vai multiplicar. Então é isso que as pessoas têm que entender. E, igual você falou, é uma lição que vai ficar nessa pandemia. E eu falo que existe. Tem uma pergunta aqui. Bom dia, Virginia. Aqui é André. Trabalho com a Miriam Pinheiro, no Bom dia, hospital. O pessoal te André. conhece aí. Adoro a Miriam. Manda um grande beijo para ela. Você está muito bem. Seja bem-vinda, André. Oi, Virginia. O que acontece? Até mesmo, eu falo que existe, eu vi, assim, especificamente, separando principalmente os médicos em três linhas, né? Tem aquele que está na linha de frente, ou seja, trabalhando muito, né? Que nem um louco, então, ou seja, ele está até sendo remunerado bem para isso, ok? Tem os profissionais da área da saúde que foram mais para a acadêmica, de palestra, de estudo, de ensinar, que trabalhava o mundo viajando e não pôde viajar mais. E tem aqueles profissionais bem da área bem específica, como cirurgião plástico, dermatologista, que exatamente, por não ter se planejado, tiveram que recuar um pouquinho no seu processo financeiro. Eu tive vários clientes que tiveram que fazer essa movimentação, porque os consultórios fecharam, né? E era um tratamento bem específico que agora não era. Como se diz, né? Não iria ter procura se a regra, a orientação é todo mundo, fique em casa. Né? Então, assim, é muito complexo mesmo, e igual você falou, a lição vai ficar para todo mundo, né? Igual você E falou, ou muitos faço não tinham diferente. essa reserva, né, Grazi? Essa reserva financeira, outro dia estava ouvindo assim, ó, o médico, ele vive uma vida glamurosa, alguns deles, né? Uma vida glamurosa. Sim. Então ele troca de carro, ele tem um carrão, o consultório dele é belíssimo, ele mora bem, ele viaja, ele vai a congresso. E muitos tem muitos que têm reserva, mas a grande maioria não tem essa reserva financeira de um longo período, né? Talvez ele tenha alguma coisa no banco, mas nada para manter ele fora do consultório
6 meses. E Isso, aí e daqui se vai deu, bobear, vai para o ano todo, né? deu uma sacudida. E eu acho que assim, ó, tanto, eu acho que o financeiro mudar a mentalidade fica mais fácil, Grazi, assim, ó, porque as pessoas sabem que se adoecerem não vão ter como viver, porque não tem uma reserva, vão viver, mas vão viver mal, né? Porque não tem uma reserva. E eu acho que no digital tem um preconceito muito grande ainda das pessoas nessa área. As pessoas têm um preconceito com o digital. Médico, Sim. dentista formado há muito tempo, porque primeiro eu tive com o digital. Então, quando eu entrei, eu olhava para algumas coisas e falava, pô, a pessoa fica postando comida, fica postando que está fazendo ginástica, e Como assim, se fosse uma pessoa à toa, né? A gente pensa assim, a gente é, tem essa visão. é, mas e eu provavelmente assim, prato de comida eu até vou postar, mas eu não vou me postar na academia, porque sou eu, é o meu perfil, né? E aí nós vamos entrar o que algumas coisas o digital te pede, ele te pede que mostre a tua humanidade, né? Mostre a sua vida um pouco. As pessoas têm essa curiosidade de saber que você é uma pessoa normal, que Sim, você não é o médico que está lá frio olhando um exame, prescrevendo, que ele tem uma vida, que ele tem uma família. E aí vai da pessoa de mostrar um pouco ou mostrar mais, depende de como ela se sente confortável com isso, né? Mas que com o tempo as pessoas têm interesse. Não adianta ficar fazendo postagem só sobre problemas de saúde que a pessoa vai te seguir um tempo e falar, ai meu Deus do céu, não quero mais, né? o Instagram Então é nós uma vamos. telenovela, né? Então, ou seja, a pessoa quer ver um pouquinho de cada área. Mas não precisa ser, né? Assim, o que a gente tem que ter em mente é que é, as pessoas, e é repetido isso intensamente, pessoas se conectam com pessoas. As pessoas querem ver um pouco exatamente isso, da tua humanidade. Elas querem saber quem você é, um pouquinho. Então, depende do teu perfil. Se sente a vontade de mostrar mais, mostra mais. Eu vejo que tem nutricionista que fala de nutrição, essa pessoa fala do seu dia a dia, mostra um pouco o Sim, prato que faz, a série que faz, tem muita relação com o que ela faz, né? exatamente. Então, não, se você é um neurologista, você vai falar daquilo que você faz, mas às vezes mostrar um pouco do seu bastidor, mostra um pouco do seu consultório, da equipe, ou de um curso que você foi, você não precisa falar só de neurologia, né? Sim. E acho que entrando já no digital, né, Grazi, eu vou É, deixar você encaminhar aí, senão eu falo demais. sim. Eu só quero dar as boas-vindas ao doutor Fabrício, doutor, o Pedro, que é um irmão meu também estudante de odontologia. Pedro, já vai pegando todas as dicas para quando você formar, for montar seu Instagram lá. Estamos aí com a Virgínia Ele hoje. não tem ainda? Tem, mas como ele está na metade do curso, ainda ele Pedro, não. começa já. Você Viu, constrói Pedro? autoridade na Anota a dica. faculdade. Você começa agora. Exatamente. Agora ele Você... está até na cidade dele, né? Estudando à distância. Ele estuda aqui na PUC de Belo Horizonte, está lá na cidade dele, mas sim quer voltar, né? Como se diz, começar com esse dia a dia, mostrar a dedicação É dele agora, ali. Pedro. Mostra livro da faculdade, mostra aula, mostra livro que você está lendo sem ser da faculdade. Você precisa começar a construir agora. Você provavelmente já sabe na linha que você vai querer ir mais para frente, e é já. Não é quando formar, é agora. Você começa a Exatamente. construir desde já. E é isso que a gente vê, Não o que ele está construir perguntando, imagem pastor. digital. Não. A sua autoridade digital, né? Exatamente. Começa a preparar o seu Instagram
para quando você formar. Então, mostrando um pouco do seu dia a dia, falando do seu conhecimento, o que você está aprendendo, fala da tipo de aula que você mais gosta, das principais dificuldades. Tem aluna de graduação de faculdade de odontologia que posta dicas para outros colegas. E aí essa pessoa vai migrando e vai transformando as suas redes sociais naquilo que ela quer no futuro. Então hoje o Instagram dela já tem uma boa autoridade entre os colegas, né? As pessoas vão no Instagram dela para ver essas dicas e essas principais dificuldades que os colegas têm. Mas o teu trabalho é agora, começa desde já, não espera formar não, que quando você já sair da faculdade, você já tem essa autoridade construída. E o Pedro, ele tem uma história de superação que o pessoal também gosta muito, né, Virginia, nas redes sociais, que ele sofreu um acidente de moto no início do ano passado, então ele vai para aula de amuleta. Ele teve que mudar para perto da faculdade para ter essa movimentação de forma mais leve. Ele ainda está andando de amuleta, porque o osso dele está se reconstruindo. Então, não, como se diz, não dramatizar, mas mostrar, porque às vezes tem tanta gente que fica assim, nossa, que preguiça, eu vou na aula, não vou, né? Tem muito essa questão como se diz, não querer se movimentar, e às vezes mostrar um pouco disso, né? Usar isso como um exemplo para outras pessoas. Pedro, eu te recomendo seguir um dentista, que chama Eugênio Jucá. Ele teve poliomielite e ele teve a dificuldade de locomoção desde muito cedo. E ele adaptou o consultório, o carro, ele é de Maceió, procura aí, Eugênio Jucá. A história do cara é fantástica. E ele achou um caminho na vela. Mas ele fala do consultório, assim, ó, ele chega no consultório às vezes 5 da manhã. E aí o que ele faz? Ele grava o caminho dele para o consultório. Ele dirigindo a cidade completamente escura e ele indo para o consultório. E ele fala, eu chego no consultório, eu leio, eu estudo, eu pesquiso. E ele fala do dia a dia, assim. E é uma pessoa extremamente admirada que ele transformou essa dificuldade dele de um jeito muito, muito legal. E ele nunca... E a gente perguntou para ele se ele desanimou em algum momento. E ele falou que nunca. Ele falou, primeiro, porque minha mãe não permitia. Exatamente, Vela. A minha mãe não permitia. E segundo, que eu sempre busquei estar motivado. E o esporte me deu isso, me deu essa garra, Sim. essa vontade de buscar e de vencer. E até hoje, assim, o consultório dele é todo adaptado e ele trabalha, e trabalha muito e faz muito sucesso. Esse é um cara legal para seguir. E aí a sua muleta aí não pode ser de forma nenhuma, nem desculpa e nem motivo para desanimar. Exatamente. Ô, Virginia, vamos entrar um pouco mais, né, na nossa estratégia aqui de divulgar informação. É porque o tempo aqui a gente pensa assim, nossa, meu Deus, temos muito Quando tempo, vê, passou, né? Passou. Virginia, comenta pra gente um pouquinho por que é importante, né, o profissional da área da saúde, o médico, construir essa autoridade digital. Então, Grazi, em 2019, 26% das pessoas pesquisavam no Google alguma coisa sobre saúde antes de procurar um profissional. Pedro, Eugênio Jucá. Não tem R. Jucá. As pessoas procuravam, 26% das pessoas procuram no Google. Isso antes da pandemia, né? Esse dado agora não sei dizer exatamente, mas quer dizer que antes de procurar um médico, as pessoas já se dão um diagnóstico, né? Tanto que muito médico diz que o paciente chega no consultório dele já dizendo que sabe o que é. Aí o médico fala assim, não, mas você tem... Não, mas eu pesquisei e fala que o tratamento pode ser esse, que o meu problema pode ser esse, né?
Eu tô rindo porque o marido da minha prima é angiologista. E ele, de vez em quando, ele fala uns comentários do pessoal que chega lá para consultar, né? Ainda mais no interior, cidade pequenininha, aí um sente, aí passa para o outro aquilo que sentiu, e é impressionante isso. Exatamente. E aí, assim, ó, aí vamos falar do digital. Tem muita gente que sai da faculdade com uma autoridade digital enorme e uma bagagem pequena. Só que esse cara que tem autoridade digital enorme, ele fala, ou eu vou falar um pouquinho da área de odontologia, né? O meu marido é dentista e ele fala sempre assim: ah, mas a gente vê uns trabalhos é, em boca de paciente de um cara que tem não sei quantos mil seguidores e a gente olha para aquele trabalho e não acredita. Aí eu brinco com ele, eu falo: a culpa é tua. Ele fala: mas por que é culpa minha? Não fui eu que fiz o trabalho. Eu falo: a culpa é tua porque tu não fez o contraponto com esses caras que estão crescendo na internet. Vocês que têm um conhecimento e uma bagagem Sim, deixaram que essas pessoas crescessem sozinhas e vocês não fizeram o contraponto. Aí ele fala: ah, mas enquanto ele estava criando essa coisa aí no Instagram, eu estava estudando. Eu estava indo a congresso, eu estava fazendo curso, eu estava lendo, eu estava pesquisando. Pois é, mas aí ele ganhou uma voz e uma amplitude de voz que você não tem. Você tem um conhecimento muito grande de consultório, mas você não tem a voz que ele tem. sim, Então, é a nossa obrigação fazer o contraponto com o conhecimento que se tem. É a mesma coisa na minha área, no digital. O que tem de gente falando de marketing digital, independente, e o momento aqui não é falar mal de ninguém, né? Mas assim, ó, tem muita gente que fala só de digital, que construiu uma autoridade. Tem uma menina que ela construiu uma página, eu acho, fazendo coisa de penteado. Ela postava todo tipo de penteado e aí ela ganhou 1 milhão de seguidores só postando penteado. Nem cabeleireira ela é. Mas ela postava tipos diferentes de penteado e ela disse que ela gostava disso e ela foi postando isso ao longo dos anos e foi ganhando seguidor, e foi ganhando seguidor, e foi ganhando seguidor. Aí ela construiu uma página dela para falar de marketing. Por quê? Porque ela construiu uma página de sucesso da área e que ela teve muita gente seguindo. Mas aí ela já tinha uma autoridade para falar de, de marketing digital. Os médicos, dentistas, têm uma sorte que não, o leigo não pode vir para cá para falar dessa especialidade, porque senão daqui a pouco tem um cara que fica sim. mostrando sorriso, sorriso, sorriso e vai dizer que pode falar para Que profissionais, pode né? cuidar, né? É, E assim, nós vamos entrar um pouquinho mais específico. A live que eu fiz com a Kelly era sobre se existe mágica. Primeiro, não existe mágica no digital, assim como não existe mágica na área da saúde. Então, essas sim, promessas de que a, a história do emagrecer tomando um shake de couve com não sei o quê, se você continuar comendo pão e bolo, não tem shake que faça milagre. É sempre um conjunto de coisas, né? Você pode até tomar o exatamente. tal do shake de detox, mas você tem que trancar um pouco a boca e você precisa fazer uma atividade física. Tem um conjunto de coisas, né? Não dá para comer feijoada todo dia. É um conjunto de coisas. Aqui também é Exatamente. assim. Se você vê que alguém promete coisas milagrosas para crescimento no digital, dá uma certa desconfiada, principalmente para as pessoas que são dessa área da saúde e que não têm esse conhecimento de como fazer isso no digital. Dá uma olhada, vê se é bem assim. Como é que se constrói? Eu não tenho nada, eu não tenho É por onde começar, né? por onde começar. Então, começa com simples. Começa com simples. É, não precisa ter a câmera
mega super power para fazer live, para gravar vídeo. Não precisa ter a luz perfeita para fazer. Começa fazendo. Eu faria o seguinte: faz um planejamento de conteúdo. Tem uma coisa bem interessante, assim, se você for no Google da sua área, da sua especialidade, e pesquisar lá, colocar assim, depressão, por exemplo, quando você digita no Google, aparece nas primeiras listas lá, nas linhas, o que as pessoas costumam pesquisar. Sim. Então ela tem lá, que remédio tomar, aparece. O que fazer, vai aparecendo. Então, se você é psicólogo que trabalha nessa área, lá ele já te deu uma dica do que as pessoas estão buscando no Dr. Google. Ele já está Doutor dizendo. Google. O que as pessoas têm interesse que você fale. E aí, eu sempre falo para meu marido, quando ele fala margem de dente, eu falo, tá, margem para mim é margem de rio, de riacho, que é margem? Você às vezes precisa cuidar para saber com quem você está falando. A gente nem vai falar de definir persona. Com quem você quer falar? Você quer falar com o médico ou você quer falar com o paciente? Para quem você quer vender aquilo que você tem? Você quer ter mais pacientes na sua agenda? Você fala com pacientes. Você fala de um jeito simples que ele entenda. Pensa nas perguntas que um paciente faz quando ele chega no teu consultório. Quais são as principais dúvidas? E aí, se você quer começar, quando você está fazendo a conversa com ele, tem um caderninho do lado e anota. Quais são as coisas que um paciente pergunta para você? E se é dúvida dele, é dúvida de outras pessoas, né? Exatamente. Quais são as principais dificuldades que um paciente tem que você pode esclarecer? Se eu vou fazer uma cirurgia plástica, o que a pessoa pergunta em geral? Ah, qual é o... No pós-cirúrgico, o que eu preciso fazer? Quanto tempo de recuperação? Eu preciso fazer algum tratamento específico? E se eu tiver queloide, como é que eu trato esse queloide? E não é simplesmente aí mostrar o resultado, mostra como que é o processo, né? As pessoas querem saber qual que é o processo, porque muita gente fala assim, eu fiz a cirurgia, mas eu não sabia que no pós vinha isso. Eu acho que não tem que ter receio de mostrar, explicar e o tanto que o pós é importante, né, Virginia? Até abrindo um parênteses, na questão, por exemplo, até mesmo do seguro de processo contra médico, a gente sabe que 70% dos casos é porque o paciente não fez o pós-operatório. Com certeza o médico explicou, deu as orientações, mas às vezes a pessoa esqueceu. Como que eu tenho que me proceder ali? Eu posso levantar? Não posso? Né? Posso fazer determinada movimentação? Coisas simples que ajude o paciente a depois da cirurgia, né? Ele saiu da mesa ali, foi para casa. E depois ali, se ele passar por esse pós de uma forma mais tranquila, com certeza vai ser uma excelente forma de indicação de outros pacientes. Nossa, foi tão agradável depois da minha cirurgia, foi tão mais leve ter orientação, não ter que ficar ligando para o médico toda hora. Eu posso fazer isso, que às vezes ele está na sala de cirurgia, não dá o tempo de atender, mas se está ali, né? Às vezes um passo a passo, uma orientação online, ele vai entrar ali e acessar quantas vezes ele quiser. Né? E esse antes e pós, na medicina, na odontologia até pouco tempo era proibido, agora pode mostrar antes e depois. E na medicina tem que tomar muito cuidado, né, com antes e depois. Primeiro, cada caso é um caso. As pessoas são diferentes, as recuperações são diferentes, o paciente se comporta de maneira diferente. Cada organismo responde de uma forma, né? Exatamente, assim, ó, o meu marido uma vez fez uma cirurgia de implante numa pessoa da família e ele falou para ela, evita calor, evita tomar sol e alimentos quentes, porque pode sangrar, pode isso, pode aquilo. Aí a pessoa não
ligou e falou, tá tendo um sangramento, eu acho que... E o que que você fez? Eu não fiz nada demais, eu não tomei sol na cabeça, eu fiquei no sol, eu fiquei com as pernas no sol e assei berinjela no forno, fiz berinjela gratinada no forno quase que a manhã inteira. Então a pessoa abriu o forno com aquele calor de Vindo abrir. na face, né? Então, aí ele falou, mas eu falei, não, a culpa é sua. Você não foi claro o suficiente. E daí, assim, ó, às vezes, para o médico, para o dentista, isso é tão claro para eles, é tão simples. E eles falam de um jeito que parece que o outro entendeu dessa forma assim, e não entende assim. Então, é explicar com um pouquinho mais de detalhe, o beabá, sabe? É, a gente, por exemplo, de escovação, eu, até hoje eu sou casada com um dentista, eu tenho maior dificuldade de escovar o último dente lá de trás. Aí ele fala, mas é a inclinação da escova. Mas a inclinação, toda vez que eu vou no consultório sempre na cadeira, é uma bronca, é um pito. Porque lá atrás a inclinação da escova não chegou. Então são coisas que os pacientes têm dificuldade, né? Grazi, quando E essa questão médico Pode continuar. o médico te recomenda um creme para um pós-cirúrgico, é explicar, e às vezes assim, pode ser uma postagem sobre esse creme. Tem um movimento específico, muda a movimentação que você faz com o creme. Para a área dos olhos, se eu passar o creme com qualquer um dos dedos com a mesma intensidade, muda alguma coisa? Porque a minha sogra, por exemplo, sempre falou que a gente passava creme embaixo do olho assim. Eu sempre meto a mão assim, faço como é que é? Polimento de carro. Eu também faço assim, eu sei que é com dois dedos. Polimento de carro, né? Tá, mas por quê? Por que que eu tenho que passar assim ou assim? Por qual motivo? Porque você protege a região, você não ativa é, as veinhas e tudo mais. Paciente também tem que lembrar, igual aluno, não existe pergunta boba. Não existe pergunta boba, Exatamente. mas a gente, Pedro, eu diria o seguinte, dependendo da situação que a pessoa se encontra, ela fica atordoada, ela perde eu acho, absorve coisas e não absorve completamente, sabe? Exatamente, tem que explicar como se estivesse falando com uma criança de 7 anos. E aí, na rede social, você pode explicar um pouco mais detalhado, não como uma tiazinha, sabe? Tem, Falando que nem criança, mas explicando você bem Você detalhadamente. pode explicar detalhadamente sem parecer que você está chamando a pessoa de ignorante. Você pode explicar de um jeito tranquilo e fácil de entender. Você não está falando com outro profissional da área da saúde, a menos que você queira vender curso para esse profissional. Aí você fala de conhecimento de técnico aprofundado, você fala de estudo, você fala. Aí você entra muito mais nisso. Mas É, tem um cara que faz muito bem, o Dr. Vitor Sorrentino, ele faz muito sucesso aí na internet, e aí ele fala de vitaminas, e ele fala de alimentação, ele fala. Mas aí ele descobriu que as pessoas querem aprender com ele todo tipo de coisa. Então, ele está passando a considerar se ele não vai falar de marketing digital para a área da saúde, para as pessoas que não sabem como fazer, construírem uma autoridade. E ele foi construindo sim, assim, ele foi falando do dia a dia. Então, mostrar um pouquinho da sua vida, ele, por exemplo, é um que mostra às vezes o que ele está comendo, ele começou a fazer artes marciais, então ele mostra a atividade dele, ele mostra que ele está na sim. academia, quando ele vai tomar os remédios as vitaminas que ele prescreve, ele mostra ali. Eu acho que ele deve ter alguma coisa com empresa de medicamento também, daí mostra rótulo, mas ele mostra quantos remédios ele toma, o que ele toma, qual é o Ou seja, eu efeito não só esperado prescrevo daquilo. para você, eu também utilizo, né? Ou seja, se eu utilizo, eu comprovo que funciona,
né? A prova social, né, Virgínia? Exatamente. E assim, ó, a prova social também é do paciente falar de você, o que é uma coisa que, para quem está começando, às vezes é difícil, né, Grazi? Se você pedir para um paciente te recomendar. Quando você criar as páginas, quando você começar a falar sobre isso, no Instagram, no Facebook, é muito comum as pessoas te avaliarem lá e fazerem um comentário, fazer avaliação. Às vezes você pode pegar essa avaliação e postar no Facebook. Eu não vejo algumas pessoas, por exemplo, pedindo para que o paciente, ou fazendo um vídeo e pedindo para o paciente falar da pessoa. A pessoa se sente mais constrangida, Sim, fala, eu não vou pedir para um paciente me recomendar aqui num vídeo. Não precisa ser, mas fala do seu conhecimento como se você estivesse explicando para o seu paciente a dificuldade. E aí a gente sempre fala de qual é a sua dor, mas não é dor literal de um médico, de um paciente. É que dor você pretende resolver. Quando um paciente te procura, qual é a principal dúvida dele? Não é dor física, às vezes. Qual é a principal dúvida dele? Onde está sim. a dificuldade? O que ele te procura para saber? É, eu brinco que os exames não é à toa que eles vêm com um lacrezinho, né? Não é só para bonito, é para você não abrir a porcaria do exame e ir para o Google. É para você levar com aquele lacrezinho até o seu médico e quem tira o lacre é o médico. Porque o É paciente faz o quê? verdade. A gente não O que você aguenta e faz? abre. Abre, Abre e faz né? o quê? E Você vai não ver os entende nada do que números. está lá. Você vai ver os números É, e você chama quem para te ajudar? O doutor Google. Aí você doutor vai Google. lá, vê os índices, E olha tira a aí, sua própria conclusão, né? aí você já chega no médico, você já está sabendo o que você tem. Vou morrer, vou morrer. Porque eu vi no Google que uma pessoa tinha exatamente essa mesma coisa e aconteceu tal coisa. Então, e quando você é um médico que as pessoas começam a ter confiança, elas podem ir na tua rede social, às vezes perguntar, tirar alguma dúvida. Não é que você vai pegar o exame e falar daquele exame todo, mas elas podem perguntar. Uma coisa que funciona muito, Instagram, são as caixinhas de pergunta. E aí, assim, ó, eu sempre falo de um cara que eu acompanho, que é o Ícaro de Carvalho, ele fala assim, mas eu abro sempre minha caixinha de perguntas e ninguém pergunta nada dos alunos, né? E ele Aham. fala assim, abre por 100 dias consecutivos. 100 dias consecutivos. Duvido que no final dos 100 dias você não esteja com essa caixinha cheia e não dê conta de responder todo mundo. Nossa, eu Então, vou eu fazer acho que esse teste. eu acho que assim, ó, também eu vou entrar aqui um pouquinho assim, ó, manter essa constância do tá sempre falando, né? Porque assim, o que acontece com um profissional, com um médico, com um dentista? O dia a dia toma muito tempo deles. Então, dizer que Sim, eles têm mais uma tarefa, que é vir para cá e falar de postar coisa, do seu conteúdo, ele fala, não, isso dá muito trabalho. Eu não dou conta isso é de ficar. verdade. Mas tem algumas ferramentas que você pode pegar e tirar um tempo e programar suas postagens. Por exemplo, se for texto, você pode programar. Se for mesmo vídeo, você tem como programar postagens. Sim. Se for um vídeo explicativo longo, você pode gravar um domingo, tira um tempo e grava para falar de alguma coisa, posta no IGTV, você guarda para postar na terça-feira, deixa o vídeo salvo ali, posta na terça-feira. E aí as pessoas vão fazer, mas eu não sei mexer com as ferramentas. Busca uma ajuda, assim como as pessoas podem buscar a sua consultoria, né, Grazi, Sim. para se planejar financeiramente para uma aposentadoria, para ter um seguro de vida, para ter um seguro de invalidez, elas vão perguntar para você qual que é a melhor forma
de fazer. Oi, Luciano. Elas vão Seja perguntar para bem-vindo. você. E quem não é da área e não sabe como começar para construir sua autoridade na área da saúde, busca ajuda, alguém que diz, olha, começa por aqui, começa falando disso, faz um planejamento do que seria interessante você falar com frequência, se no início não é todos os dias, quanto eu dou conta de fazer por semana? São 2 vezes por semana eu dou conta de fazer uma postagem? Faça 2 vezes por semana. Se são 3 vezes por semana, faça 3 vezes por semana. Sim, Num dia que você está mais inspirado, que você pensou assim, hoje eu tenho, me deu uma coisa, tem muita coisa. Grave, deixa gravado e vai soltando. Mas estou com a mesma roupa. Não importa. As pessoas não estão vendo se você está com a mesma roupa, se você não está. Elas querem saber aquilo que você está falando, né? Então, exatamente. se você tirar um dia e falar assim, hoje eu vou trabalhar para mim, para construir minha autoridade no digital na área da saúde. Então, naquele dia, fazer uma série de conteúdos para postar. Fala, Grazi, você É, está... não, eu estou pensando aqui no detalhe aqui que você falou, tem a ver com antes, né? A forma como que se comunica. Aí eu lembrei até ontem de um e-mail, aquela questão que a gente fica com receio de perguntar, né? Não é na área da saúde, mas foi um exemplo que aconteceu comigo ontem. Eu estou comunicando com o advogado, né, do inventário do meu pai, que ele faleceu agora no início de maio, e é lá de outro Sinto estado, né? muito. Lá de Belém. Obrigada. Aí eu fui, a minha madrasta mandou a mensagem com o e-mail. Falei assim, eu vou mandar e-mail para ele. Fiquei naquela questão, no receio de perguntar. Eu acho que isso é comum de toda pessoa. Mas eu falei assim, não, opa, eu estou no meu direito, eu quero entender qual que passo que o processo já está, quanto que ele vai me cobrar, sobre as minhas irmãs de lá, né? Enfim, mandei para ele. Aí ele me respondeu com vários termos técnicos. Aí uma palavra, inclusive, eu tinha que jogar no Dr. Google. Eu falei, peraí. Ele me respondeu totalmente, né, da linguagem formal ali do direito. Eu O me recorri legalês. é, Legalês. Não é português, é legalês. legaleza, exatamente. Aí eu fui ali no Dr. Google, aí eu fui, respondi, voltei o e-mail respondendo ele, falei, só confirmando, é isso. Aí ele respondeu de forma mais informal, sem os termos técnicos, aí eu consegui confirmar as informações. É igual você falou, para ele está falando uma coisa totalmente óbvia, né? Mas para mim, eu né, não sou da área do direito, né? Da parte jurídica e dos termos jurídicos. Então, eu tive que recorrer ao Dr. Google e confirmar com ele se era isso mesmo, né? Porque é uma situação bem delicada, mesmo se não fosse, mas gosto de falar a forma como que a pessoa se comunica, né? A linguagem. Para ele era natural e para mim eu tive que, como se diz, traduzir o que ele estava falando. E nessa área da saúde, eles têm um monte de termo complicado, né? O Medicaid e o Dontolês também. Porque assim, começa por um termo que é do cão, anamnese. O Outra, paciente Luciana, chega... a doutora Luciana falou que vai voltar lá e vai ficar salvo aqui. Assiste aqui depois, seja O, bem-vindo. o Luciano é daí, da sua terra. É? É mineiro, Ah, é dentista também. No, bacana. eles começam fazendo uma análise de paciente que se chama anamnese. Na anamnese, eu vou conseguir avaliar o seu estado de saúde. Gente, se você for falar assim, na anamnese, numa postagem, você até pode falar o que é anamnese, o que se faz numa anamnese, você pode explicar, para você não chegar de cara falando assim, do termo, né? Isso, isso é só uma coisa, são várias outras que se pode falar. Mas aí, assim, Grazi, eu acho que como começar? Primeiro, com quem você quer falar? Você quer falar de médico para médico ou você quer falar de médico para paciente? Ponto. E aí nem vamos entrar nesse detalhe que se fala de Sim, persona. Com quem você quer falar? Eu sou um médico que costumo falar, os meus pacientes têm mais ou menos que faixa etária, então a linguagem que eu vou falar, né? Se eu falo com gente mais jovem, eu posso ser um pouco mais à vontade, mais
solto. Você fala com uma pessoa mais velha, talvez eu tenha que ser um pouquinho mais formal. Você sabe qual é a linguagem, você já sabe isso. O Pedro que vai construir, hoje ele começa como ele é e com quem ele vai falar hoje. Mas lá na frente, se ele for trabalhar, por exemplo, com implante, for trabalhar com pessoas mais velhas, talvez ele tenha que ajustar a linguagem dele. E ele também vai estar mais velho. Mas o que eu acho, assim, é que a gente perde tempo, e aí eu não vou falar só de estudante, a gente perde tempo. Eu perdi muito tempo na minha área, que nunca, pelo meu preconceito, nunca pensei em construir. E um aluno, por exemplo, de medicina ou de odontologia, às vezes até posta, ele posta balada, o boteco com os amigos, ele posta... Né, Pedro? Beijo da namorada, mas ele não posta uma construção de autoridade da área dele para o futuro dele, sabe? Então, se você quer postar coisas muito suas, muito pessoais, de repente você faz um Instagram só para amigo, fechado, e você faz um Instagram com o seu nome, que você vai postar conteúdo da faculdade, das dificuldades que você está superando, de que, mesmo acidentado, mesmo com essa dificuldade eu estou indo. Como é que eu fiz para chegar aqui? Quais são as minhas principais dificuldades? E assim, tem uma coisa que se usa muito em marketing, que é o storytelling. E o storytelling, ele conta a jornada do herói. E isso tem em tudo quanto é filme que a gente assiste. E conta como você começou, o que na vida aconteceu que às vezes aconteceu uma coisa muito séria na vida, né? Ou você teve um acidente de moto e que te fez passar por muita dificuldade, e mesmo assim você não desistiu, você continuava acessando as aulas online e lendo os seus livros. Você tem uma história de superação. E aí eu tive um professor com que eu me identificava muito, e esse professor me fez ver o tanto que eu admiro a odontologia e que é isso que eu quero para mim. Você vê que é uma história que as pessoas ouvem e estão falando... Se conectam, né? Se conectam, então você vai contando a sua história e mesmo para quem já está há tempo nessa área, em algum momento pode contar um pouco isso, e as pessoas se sensibilizam com essas histórias. Você vai ver que a grande maioria, se você seguir aí, a grande maioria vai contar uma história de superação. Então, por exemplo, a Grazi, eu trabalhava no mercado financeiro, e aconteceu isso. Eu estava pensando nisso, exatamente na sua história. Eu comecei há 9 anos atrás, e eu comecei porque meu sonho era trabalhar no banco. Aí eu realizei, eu consegui estar dentro do banco, mas como corretora. Eu entrei no banco como corretora, mas eu fui ver que aquele Pedro não era... copiar a história já. Desculpa, não, tudo bem. Aí eu fui ver que aquilo não era o mundo, como se diz, aprendi muito, mas não era a forma com que eu queria trabalhar. Eu fui na profissão porque eu queria estar naquele ambiente. Estive naquele ambiente por 4 anos. Aí depois eu falei, opa, peraí, para eu trabalhar como que eu quero de forma consultiva, eu tive que pedir para dar licença. Eu cheguei lá e falei, opa, estou indo para o mercado porque eu quero trabalhar de forma consultiva. Porque, infelizmente, o banco tem metas, números, e para você ajudar o gerente, no caso, a cumprir essas metas, esses números, você não consegue ser 100% consultivo e levar em consideração o interesse do cliente. Foi por isso que eu saí. Mas então, daqui a pouco a gente faz uma live, eu e você, Grazi, para falar como é que você vai contar a sua história. Beleza, nós vamos conversar depois. Mas então, vamos voltar para essa. Você está controlando o tempo? Temos 10 minutinhos. Nós temos 2 perguntas aqui. Vamos lá. Devemos estar em todas as redes sociais, né? Já descobriu, começou o público, comecei a falar, e aí, devo estar em todas as redes sociais? Então, Grazi, olha só, primeiro teve uma pesquisa agora que foi feita pela Digital News Report da Reuters, que diz que o Instagram despontou como fonte de notícia. Passou de 2014
de 3% para 36%. Nossa. E ele ampliou a liderança sobre o Facebook, a audiência do Instagram sobre o Facebook em 20%, 28%, perdão. Então, assim, ó, você está começando, não fica dando tiro para tudo quanto é lado. Foca e direciona a energia, né? Eu faria hoje, Eu estava conversando, começando... só abrindo parênteses, estava conversando isso com a Kelly ontem, né? Nossa reunião foi ontem, ela está me ajudando nisso. Falei, Kelly, o público, como se diz, um detalhe final da pessoa. Eu falei com ela assim, o meu público, né? A gente fez uma análise ali, eu dividi meu público da área da saúde em 3 linhas. Eu falei, o meu público está no Instagram, que é uma linha que ainda está, né, que eu defini que eu quero trabalhar. Falei, meu público está no Instagram. Vou postar assim no Face, um pouquinho no YouTube. As lives eu tô baixando pro... Tem dados aí, se você procurar, Grazi, que mostra a faixa etária, né? De Instagram e de Facebook. No Instagram é um público um pouquinho mais jovem que Facebook. O Facebook provavelmente são as pessoas que já estão em fases de aposentar ou já aposentaram, e o seu é que as pessoas talvez estejam pensando nessa fase, estão no Instagram. Se você é um pediatra, por exemplo, ou um odontopediatra, você pode considerar ir para o TikTok, fazer videozinhos mais divertidos, mais curtos, que essa fase se relacione com você. E pensar, puxa, eu gostei, mãe, eu acho tal pessoa interessante, né? Se você é ginecologista para uma fase adolescente, de repente você pode trabalhar com o TikTok e buscar esse público, que é um público bem mais jovem. Mas assim, dar tiro para todo lado só vai fazer você se cansar logo no início. Ponto, e desistir, dizer assim, isso aqui não é para mim, não dou conta. Então não vai em tudo quanto é lugar. Ah, vou para o LinkedIn? LinkedIn depende. Com quem você quer falar? De novo, você quer falar com pessoas, por exemplo, você, Grazi, talvez o LinkedIn seja interessante, porque você está falando com pessoas que estão no mercado de trabalho e que estão pensando em recolocação, que daqui a pouco vão começar a pensar em aposentadoria, que daqui a pouco vão começar... Então, LinkedIn para a Grazi talvez seja interessante. Ah, eu sou médico, será que eu vou para o LinkedIn? Depende do que você quer. Com quem você quer falar? O que você quer trazer? Porque são assuntos com intensidades diferentes que você posta em lugares diferentes. E aí é uma coisa que te demanda tempo. E quanto tempo você quer dedicar? Eu começaria simples. Assuntos simples, daqueles que você domina, e em Instagram, Facebook, e aí você vai avaliando e vai testando, para sentir como é que... no início você vai dizer assim, mas no início eu tenho pouquíssimos seguidores, no início eu tenho pouca interação. Seja bem-vindo ao clube. E quem te prometer fórmula mágica, sinto muito. Tem uma coisa, né, nas redes sociais que atrai muito, é você ser intenso. Mas aí você tem que pagar para ver e correr o risco. E dizem que o morno demora mais tempo de construir essa autoridade e construir um público. Por quê? Porque você tem uma fala mais tranquila. O que é polêmico, o que é intenso, que em geral ele tem muito mais gente que vem ver. Só que aí você tem que estar disposto a tomar bifa, né? Porque as pessoas vão descer e vão descer matando. E outra coisa, as pessoas têm muito medo, principalmente profissionais formados há mais tempo, do que os outros vão pensar, de ser taxado de blogueirinho, de não sei o quê. Se as outras pessoas pagarem suas contas, você se preocupe e responde. Agora, se não pagarem, se é você que tem que pagar, faz o que você quiser. Até na minha área mesmo, né? Eu tenho vários corretores no meu Instagram pessoal e eu não vejo ninguém fazer esse trabalho que eu tô fazendo. Aí semana passada, eu sei que não foi em tom de, tipo assim, de zoação que ela falou isso, mas eu liguei para uma amiga dela, uma amiga minha corretora, para tirar uma dúvida, e ela falou comigo, a rainha das lives. Eu falei assim, amém, um dia eu chego lá. Ou seja, e ela falou comigo, Grazi, eu não tenho coragem. Ela falou, nossa, ainda não é o meu momento. Eu falo, você tem que começar. Pois e aí assim, ó, Grazi, daqui 3 anos,
A rainha das lives vai olhar para trás e vai ver em que estágio ela está e em que estágio a rainha das lives está. E aí você vai comparar. Não é fácil você estar aqui. Eu coloquei um filtro Não. às 8 da manhã, a olheira, não sei o quê. Não é fácil. Você está aqui, a pessoa que está do outro lado de lá está julgando se o que você está falando é relevante, se não é, se você fala bobagem, se o seu tom de voz, se o seu cabelo, se está todo mundo te avaliando. Mas é Encerrar muito a mais live com fácil. você, eu tenho que gravar três vídeos, que são os vídeos da semana, antes de encontrar com minha mãe para resolver uma questão burocrática desse Pois processo é. que eu falei do meu pai. Ou seja, meu tempo tá também, como se não é por falta de tempo que eu estou aqui, né? Porque eu Mas quero você levar tá se, informação. mas você decidiu que você vai começar. E o que assim, ó, não pode acontecer, Grazi, independente do que aconteça, não para. Não pa segue, Exatamente, segue, faz, exatamente. deixa gravado aí coisa, deixa para médico e para dentista, para a área da saúde, tem uma ferramenta que chama MLabs, que você Eu utilizo programa ela. suas postagens. Então, assim, ó, num domingo, se você tirar 3 horas para programar a sua semana de postagens, você consegue agendar as postagens da semana e você não precisa ficar todo dia postando. Mas Salva a vida. se você fizer um filminho, por exemplo, indo para o consultório de manhã, você não precisa aparecer, faz um filminho. Hoje o dia amanheceu lindo, assim, com nuvem assim, com não sei o que. Posta o seu caminho do consultório. Posta. Cheguei hoje, Excepcional. assim, 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 assim. Coisa que é seu perfil. E não tenta ser alguém que você não é. Outra coisa para Essa que é a começar. principal dica, né? Ô, Virgínia, nós temos aqui 3 minutos e meio. Primeiro, eu vou deixar a fala final para você, mas já te agradecendo. Eu acho que o Eu tempo é que te muito pouco, o agradeço, Grazi. assunto é muito amplo. Pessoal, compartilha a live, vai ficar aqui. Virgínia, fecha para a gente com chave de ouro aí, falando assim, qual que é a lição que você acredita que vai ficar para tudo quanto isso passar, né? O que que as pessoas vai ter aprendido com tudo isso? Vai ter gente que não vai ter aprendido nada. Essa, esse é o principal. Vai ter gente que não vai ter aprendido nada. E eu não gosto muito de dar lição, Grazi, assim, ó, mas eu acho que o medo de qualquer coisa sempre tem. Vai Obrigado com você, medo. doutora Nádia, pela presença. Eu diria o seguinte: tá com medo, vai com medo mesmo. E começa. E colhe os resultados lá na frente. E lá na frente você vai poder falar. Então, assim, ó, prometer coisa e milagre, dizer, faz que vai dar certo, você vai sentir o resultado. Eu não gosto nem dessa coisa de conselho e nem de promessa. Mas Sim, eu acho que a gente precisa ter coragem para qualquer coisa. E esse momento, mais do que nunca, te pede coragem. Ou você fica deitado esperando tudo passar. movimentação, né? Pede para a gente se É, mover. eu posso escolher ficar embaixo da coberta com o nariz até aqui, esperando a pandemia passar e ver o que vai acontecer depois. Ai, meu Deus do céu, que horror! Ou eu posso escolher e ter atitude e fazer alguma coisa. E eu acho que o melhor caminho é movimentar e ter coragem e fazer. E depois ver o que Aproveitar que acontece. estamos em casa e utilizar a rede social, o marketing digital, ao nosso favor, né, Virginia? Eu falo, Exatamente. Eu acho que hoje, esse acho que projeto a meu gente está ficou aí devendo, Grazi, há o muito passo tempo, a aproveitei o tempo para isso. Perfeito. Eu acho que a gente ficou devendo passo a passo aí de muita coisa porque a gente foi falando e não conseguimos seguir no passo a passo. Mas Mas, eu acho que mas durante a live mesmo, você já deu altas dicas assim, fundamentais, igual você falou, começa. Igual, e depois, se for necessário, procura a ajuda de um profissional, assim como você, assim como outros profissionais da área, para estar fazendo esse acompanhamento. O acompanhamento é super importante, né? Mas pode ficar tranquilo que as dicas que você deu aí foi bastante relevante. Pode ficar sucesso tranquila. para você, Grazi. Obrigada. Obrigada a você e até a próxima. E muito obrigada aí pela sua disponibilidade, como se diz, né, pelo nosso tempo precioso aí. E, como se diz, né, não podemos parar, né, Virginia? Vamos É continuar isso aí aí. levando informação, levando conhecimento. Muito obrigada mesmo. Gente, obrigada Beijo, pela beijo, beijo. presença, Giane, doutor Otávio, e até a próxima. Até mais, Virginia. Até Obrigada. mais. Tchau, tchau.